Bom dia a todos. Me chamo Matheus Igor Mendonça Santiago. Minha dupla é Hélio José da Silva. E a gente vai dar início à série de apresentações para o seminário para a terceira nota da cadeira de Estrutura de Polímeros, sobre a professora Itamara Farias Leite. Peço atenção e paciência a todos que vão acompanhar a nossa apresentação. A nossa difratometria, como dito, vai ser sobre difratometria, ou a nossa apresentação será sobre difratometria de raio-x. Aqui um breve sumário do que será visto, desde sua história, até passando por todos os procedimentos, a aplicação dele para o mundo dos polímeros, até chegar na fase futura e novas técnicas para além da difratometria. Por final, a gente apresentará um artigo em que ele faz a caracterização de um compósito utilizando DRX como uma das ferramentas de caracterização. A descoberta do raio-x. Ela aconteceu por volta de 1895, quando Wilhelm Conrad estava procurando detectar radiação eletromagnética de alta frequência que foi prevista por um amigo dele, Heinrich Hertz. Então ele acabou repetindo o experimento de Joseph John Thomson em seu laboratório na universidade na Alemanha. Então ele tentou observar um estranho fenômeno que tinha sido descrito por um outro amigo dele, Philip Lenard, em que os raios catódicos que escapavam de um tubo termiônico, eles iluminavam uma superfície a uma certa distância do tubo, que tinha recebido uma camada de um material fosforescente. Então, quando ele terminou esse experimento, após embalar o tubo com uma caixa de papelão preto, ligar o equipamento e apagar as luzes do laboratório dele, ele percebeu algo que ele nunca tinha visto, que uma placa no fundo da sala, que continha tetraciano platinato de bário, ela tinha ficado fosforescente e com os pontos. Hoje, a gente sabe que os raios-x eles são radiações eletromagnéticas de alta energia, oriundas de transições eletrônicas que possuem níveis e subníveis mais internos no átomo, podendo ser de dois tipos, uma por interação nuclear e outra por freamento. Na nuclear, a captura e a expulsão de elétrons da camada interna pelo núcleo, ele gera um orbital vazio, que é preenchido por um elétron da camada mais externa, sendo a diferença entre a energia desses orbitais emitida na forma de radiação X, que seriam os nossos raios-x. Já o de freamento, eles são produzidos por interações de partículas carregadas com campo elétrico de núcleos ou com a eletrosfera de átomo de elevado número atômico. Quando acontece o choque dessas partículas, vai ter uma redução da energia cinética e uma mudança de direção. E essa diferença de energia ela vai ser emitida na forma de raio-x. Por isso o freamento, justamente por essa colisão. Aqui na foto da figura 1, a gente tem o aparato que ele utilizava no laboratório quando percebeu esses novos pigmentos fosforescentes no filme fotográfico, e a figura B seria o cientista Wilhelm. Essa daqui foi a primeira fotografia, depois que ele tomou conhecimento do experimento e soube como reproduzi-lo, e ficou conhecido como sendo a primeira imagem feita com raio-x, sendo ela a primeira radiografia, o primeiro experimento de radiografia, e foi tirado da esposa dele, Ana Berta. E a gente chega agora para se ter uma noção, poucas descobertas atuais são tão inovadoras quanto a descoberta dos cristais por difração de raio-x. Essa ideia, ela parte da premissa de que surgiam interferências em consequência da estrutura das redes espaciais dos cristais, porque as constantes das redes são cerca de 10 vezes maiores do que o comprimento de onda conjecturado do raio-x.
E essa descoberta foi tão reconhecida como uma sensação que rendeu até prêmio Nobel. E primeiro foi Max von Laue, que havia sugerido o experimento em Munique e recebeu o Nobel em 1914 por sua descoberta de difração de raio-x por cristais, e depois os Braggs, Bragg pai e filho, que receberam um prêmio em 1915 por seus serviços na análise da estrutura cristalina por meio de raio-x. A ideia de Laue, que levou à descoberta, parece bem simples, na verdade. Enviar um feixe de raio-x através de um cristal e o arranjo tridimensional regular dos átomos irá classificar os pontos vistos a partir da mistura de comprimento de onda nos feixes primários por interferência. Assim, o experimento de Laue é a evidência da natureza das ondas de raio-x e também confirma a rede espacial dos cristais ao mesmo tempo. A partir disso, surge uma pergunta básica: como a gente pode identificar a estrutura cristalina de um material? E a gente responde. A gente identifica através dos estudos dos efeitos causados pelo material sobre um feixe de radiação. E essa radiação tem de ser a mais sensível a essa estrutura estudada e cujo comprimento de onda seja semelhante ao espaçamento interplanar, que é na ordem de 0,1 nanômetro, através dessa técnica de difração de raio-x. E foi justamente esse cara, Max von Laue, que ele veio com o que hoje é conhecido como método de Laue para difração de raio-x, em que o que a gente tem é esse esquema daqui, e o que acontece é que uma amostra monocristalina ela é colocada e exposta a raio-x com vários comprimentos de onda. Esses daqui são policromáticos, como está sendo mostrado aqui, o tubo raio-x e o cristal. E à medida que vai sendo girado o cristal, surge uma série de pontos revelados numa chapa fotográfica, como essa que está aqui, devido à difração dos planos cristalinos. A disposição desses pontos aqui no filme fotográfico, que ficou denominado como o padrão de Laue. E é possível deduzir, então, a estrutura cristalina, analisando as posições e intensidade dos vários pontos que ficam distribuídos aqui, e que vai variar de material para material. Aqui, na esquerda, a gente tem um padrão fotográfico real do tipo Laue, que foi feito com difração de raio-x de um cristal de magnésio. E à direita, a gente tem o diagrama esquemático de como acontece. A gente tem a fonte de raio-x, que incide, que produz vários raios incidentes. Aqui, o furo colimador, para que o cristal receba apenas um feixe do que está sendo emitido pela fonte de raio-x. E quando incide nesse cristal, todos esses feixes vão ser difratados no filme fotográfico que vai registrar, gerando esse padrão. Para isso, a gente utiliza alguns softwares para orientação cristalográfica dos monocristais, em que eles vão revelar vários pontos, várias coordenadas, sendo o 100 o centro que indica todo o plano. Para a gente entender e ter uma compreensão dessa coordenada nesse plano, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender as estruturas cristalinas, tá? E as estruturas cristalinas são especificadas em termos de célula unitária em formas de paralelepípedo, os quais são caracterizados por sua geometria e pelas posições dos átomos no seu interior. O conceito de sistema cristalino é empregado para classificar as estruturas com base na geometria da célula unitária, isto é, dos comprimentos das arestas dessas células e dos ângulos entre esses eixos. Existem basicamente 7 sistemas cristalinos que apresentam 14 variações. São eles: cúbico, tetragonal, hexagonal, ortorrômbico, romboédrico, monoclínico e triclínico. Os pontos e as direções e os planos cristalográficos são especificados em termos de esquemas de indexação. A base para a determinação de cada índice é um sistema de eixos coordenados, definido pela célula unitária para cada estrutura cristalina específica. E os índices de Miller são um conjunto de 3 números inteiros, 4 no caso de estruturas hexagonais,
que designam os planos cristalográficos conforme determinados a partir dos inversos das frações, das interseções desses eixos. São os que a gente chama de intercepto. Aí a gente tem uma forma de identificação do índice de Miller. Tá? Os interceptos, as frações e os índices propriamente dito. Cabe ressaltar também que a cristalografia era bem conhecida muito antes da difração do raio-x, que foi através da sua discussão geométrica e no campo da matemática que ela foi primeiramente ressaltada. A difração de raio-x só veio então para reafirmar o que de fato eles já estavam calculando estaticamente. Isso, agora a gente já pode avançar para o comportamento ondulatório do raio-x, que, como havia sido dito e como a gente já sabe hoje, ela é uma radiação eletromagnética que em comprimento de onda que fica próximo do 0,1 nanômetro. Ao incidir em qualquer material, uma onda eletromagnética ela vai interagir com a matéria do que é formada. E isso acontece de maneira semelhante ao que acontece entre duas partículas. Na verdade, o que vai acontecer é que a luz, assim como outras ondas eletromagnéticas, ora ela vai se comportar como sendo uma onda, ora ela vai se comportar como se fosse uma partícula. Esse duplo comportamento foi verificado por Einstein em 1905, quando ele estava tentando estudar o efeito fotoelétrico. Dessa forma, as ondas eletromagnéticas elas podem interagir com a matéria, produzindo diferentes efeitos. Quando moléculas de um corpo são atingidas por fótons de baixa energia, essa interação pode gerar um aumento da temperatura nesse corpo, caso os fótons excitem os modos de vibração dessa molécula. Aqui a gente tem o espectro do comprimento de onda, que ele vai desde o comprimento de ondas de rádio, que ela tem a menor das frequências e o maior dos comprimentos de onda, e a gente vai até os raios gama, onde tem a maior frequência, já que o comprimento de onda deles são minúsculos. Entre o ultravioleta e o raio gama, a gente tem os raios X. O fenômeno de difração de raio-x. Uma vez que a gente compreende já os outros fenômenos explicados, principalmente da física de raio-x e da geometria dos cristais, a gente já pode avançar para a parte do fenômeno, que nada mais é do que uma interação dos dois. E por muitos anos, mineralogistas e cristalógrafos tiveram conhecimento acumulado sobre os cristais. Porém, eles não tinham como verificar nada sobre o interior deles. Apesar disso, eles já tinham alguns palpites que eram até certeiros do que é que aconteciam. Alguns deles achavam que, por exemplo, os cristais eram construídos por repetição periódica de alguma unidade, provavelmente um átomo ou então uma molécula, e que essas unidades elas estavam situadas cerca de 1 ou 2 angstroms da superfície. Por outro lado, já havia indicações de que raios-x podem ser ondas eletromagnéticas cerca de 1 ou 2 angstrom no mesmo comprimento, em comprimento de onda. Além disso, o fenômeno de difração foi bem compreendido. A difração ela deve-se essencialmente à existência de certas relações de fase entre duas ou então mais ondas. Como os raios-x eles têm um comprimento de onda que é da ordem ou distância entre os planos interplanares, entre a distância interplanar, que são a distância entre os planos atômicos, eles sofrem uma difração quando são transmitidos ou então quando são refletidos pelo cristal. Então, um feixe ele é difracionado e ele pode ser definido como um feixe composto de um grande número de raios espalhados, mutuamente reforçando um ao outro, como acontece e é mostrado aqui nessa figura 8, que você tem vários raios incidentes no cristal e ele vai ser difratado, produzindo um ângulo que é chamado de 2θ. E essa relação ela foi formulada primeiramente por Bragg, e é conhecido hoje como a Lei dos Bragg, que foi feita em trabalho conjunto entre pai e filho.
Pronto. Aí a gente chega na lei dos Bragg, né? A ideia central da lei dos Bragg consiste em que átomos podem servir como espelhos aos raios-x, pois ao formarem planos, eles espalham a luz. Raios-x incidentes difratam em planos cristalinos. À primeira vista, a difração de raios-x por cristais e o reflexo de luz por espelhos parecem ser muito semelhantes, uma vez que ambos os fenômenos e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em ambos os fenômenos, né? Difração e reflexão, no entanto, diferem fundamentalmente em pelo menos três aspectos. Primeiro, o feixe difundido de um cristal é construído de raios espalhados por todos os átomos do cristal, que estão no caminho do feixe incidente. Já a reflexão da luz visível ocorre apenas em uma fina camada de superfície. Segundo, a difração de raio-x monocromático ocorre apenas naqueles ângulos particulares de incidência que satisfazem a lei de Bragg. O reflexo da luz visível ocorre em qualquer ângulo de incidência. E por último, o reflexo da luz visível por um bom espelho é quase 100% eficiente. A intensidade de um raio-x difundido é extremamente pequena em comparação com o feixe incidente. Lembre-se sempre que é a interferência construtiva da dispersão dos átomos que produz a intensidade de difração. E aí a gente chega aí nessa imagem que mostra raio-x incidente, raios difratado, e lembra muito reflexão, porém ela tem essas três diferenças. E aí a gente chega na lei dos Braggs, que relacionam algumas variáveis. Pronto. As principais diferenças, como eu já tinha dito, resultaram nessa equação, que tem quatro variáveis, né? Primeiro, lambda, que significa o comprimento de onda do raio-x, e ele pode assumir apenas um valor, caso for monocromático, ou pode assumir muitos valores. São os casos policromáticos chamados de raio-x brancos. O D é o espaçamento entre os planos e pode assumir diferentes valores em função do conjunto de planos que difrata o feixe de raio-x. O θ é o ângulo de incidência do raio-x. Pode variar continuamente dentro de uma faixa e pode variar aleatoriamente em função da posição relativa dos diversos monocristais que formam a amostra cristalina. E por último, a gente tem a ordem de difração, representada pela letra M, e ela normalmente assume o valor unitário. Próximo. Isso. Ok, quando a gente compreende tudo isso, a gente já pode ir para os métodos de difração, que eles são três. E essa difração, ela pode ocorrer e irá ocorrer sempre que a lei de Bragg ela for satisfeita. No entanto, essa equação ela acaba colocando condições muito rigorosas sobre e para qualquer cristal que vai ser dado, que vai ser atender justamente a essas três a esses três parâmetros. Só que quando uma configuração não produz difração alguma e ela acaba por não satisfazer a lei de Bragg, isso pode ter a gente pode mudar alguns parâmetros durante a realização do experimento. E é daí que vem os três métodos de difração. No método de Law, a gente pode variar o comprimento de onda enquanto a gente reduz num θ fixo. No cristal rotativo e no método do pó, a gente mantém o feixe, o comprimento de onda fixo, resultando num θ variável. O primeiro método, que é o método de Law, ele foi o primeiro a ser utilizado e ele reproduz a experiência original do Law, como a gente já abordou. O ângulo de Bragg ele é fixado para cada conjunto de plano no cristal e cada conjunto difrata esse comprimento de onda. Cada feixe que é difratado, ele vai ter, portanto, um comprimento de onda que vai ser diferente. E aí existem duas variações de como pode ser feito esse método de Law. O primeiro, a gente tem o método de transmissão, em que a gente vai ter um cristal que vai receber um feixe incidente de raio-x e esse feixe ele vai ser transmitido pelo cristal de estudado
gerando, gerando um padrão no filme fotográfico. O padrão que vai ser resultado e vai ser chamado de padrão de Law. No segundo método, a gente tem o chamado back reflection, que a gente tem um feixe incidente passando direto por esse buraco daqui no filme fotográfico, que é chamado de colimador. Ele vai incidir no cristal e ao invés de transmitir, no caso, ao invés de passar pelo cristal, ele vai retornar de maneira refletida do cristal para o filme fotográfico. Por isso que se chama back reflection. E aí, o que a gente tem é que ambos esses métodos eles vão gerar uma matriz de pontos no filme fotográfico, que é chamado de padrão de Law. Essas curvas, elas geralmente são elipses ou então hipérboles para padrões de transmissão e são geralmente hipérboles apenas para padrão de reflexão posterior. Aqui na figura 11, a gente tem os padrões que são gerados para o método de transmissão, que ela pode ser tanto uma elipse quanto uma hipérbole. Já no padrão de back reflection, a gente tem apenas a hipérbole, a gente não consegue enxergar as elipses. E é justamente por causa disso daqui, da maneira como se comporta, uma vez que ele é transmitido pelo cristal e uma vez que ele é refletido pelo cristal. O segundo método é o método do cristal rotativo. Esse método, um único cristal é colocado e submetido a um feixe de raio-x monocromático. Um filme cilíndrico é colocado em torno dele e o cristal é girado em torno da direção escolhida. E o eixo do filme coincide com o eixo de rotação desse cristal. Os feixes difratados estão novamente localizados em cones imaginários, mas agora os eixos dos cones coincidem com o eixo de rotação. E o resultado é que manchas no filme, é que aparecem manchas em filme. E quando esse filme é colocado horizontalmente, essas manchas ficam em linhas de camada horizontais imaginária. Uma vez que o cristal é girado, apenas em torno de um eixo, o ângulo de Bragg não assume todos os valores possíveis entre 0 e 90 graus para cada conjunto de planos, porque nem todo conjunto é capaz de produzir um feixe difratado. O principal uso do método de cristal rotativo e suas variações foi na determinação de estruturas cristalinas desconhecidas e a análise de padrões que consistem em linhas de camada de ponto de difração permanece importante, principalmente para os polímeros. E aí está um exemplo do cristal rotativo, que é, como eu disse, pega um cristal, torna-se fixo, rotaciona ele e incide um eixo monocromático. Esse eixo irá difratar, que será colocado em planos nesse filme. Quando eu abrir e deixar ele de forma horizontalmente, ele fica igual à figura 14. Cada pontinho vai exatamente corresponder a uma coordenada imaginária nesse plano. E a gente agora vai para o último, que é o método do pó. Digo, Matheus. Isso. No método do pó, o cristal que vai ser examinado, que vai ser caracterizado, como o próprio nome já diz, ele vai ter que ser reduzido a um pó extremamente fino, ou então que ele já esteja na forma de grãos microscópicos, seja ele solto ou pode ser também consolidado. A amostra ela é posta em um suporte e cada partícula do pó ele vai se tratar como um minúsculo cristal ou então um conjunto de cristal menores, orientados aleatoriamente em relação ao feixe incidente. Por acaso, algum desses cristais eles vão ficar corretamente orientados para o seu plano, para que seja difratado o feixe, enquanto outros cristais já vão estar orientados para que aconteça uma reflexão. Só que como você vai ter um número absurdo desses grãos microscópicos, acaba que a massa do pó equivalente, ela vai ser a massa do pó, ela vai ser equivalente a um cristal sólido que vai estar girando, como acontece nos outros métodos. Só que não em torno do eixo,
mas sim sobre todos os eixos possíveis, já que a gente não tem o cristal sólido, a gente tem o pó. Essa rotação ela não vai ocorrer de fato, mas o que acontece é a presença de um grande número de partículas de cristal com todas as orientações possíveis, que como se o somatório delas vai ser equivalente à rotação de um único cristal. E assim a gente vai ter uma certa fração cujos planos fazem o ângulo de Bragg correto com o feixe incidente e ao mesmo tempo se encontra em todas as posições de rotação possível para esse feixe. O que a gente tem, então, é que vai a radiação refratada ela vai ter esse formato de folha cônica e um cone separado vai ser formado para cada conjunto de plano de rede com espaçamento diferente. Então, o que vai acontecer esquematicamente é que a gente vai ter essa formação desses cones, que vai ser o eixo refratado, ou o eixo difratado por todo o pó, que vai ser a amostra da gente, e o que a gente tem caracterizado em folha fotográfica é justamente esse padrão B aqui, que a gente tem várias, várias curvas pequenas, uma após a outra. Então, o espectrômetro de raio-x ele pode ser utilizado como uma ferramenta de análise da difração. E o difratômetro ele é sempre utilizado com uma radiação monocromática e as medidas podem ser feitas em cristais únicos ou então em espécies de linha de policristal. O detector ele intercepta e mede apenas um curto arco, como é mostrado aqui, de qualquer cone de raio difratado. A fenda de recepção do difratômetro ela é essencial para a observação de picos de difração de pós-granulação fina orientados aleatoriamente. A difração de pó é obviamente o único método que pode ser empregado quando um espécime de cristal único não está disponível. Por isso que a gente tem que transformar ele em pó. E este é o caso mais frequente de quando se trabalha com materiais. O método é especialmente adequado para determinar parâmetros de rede com uma alta precisão, já que a gente está tratando de milhares de partículas, o que nos vai dar um resultado estatístico muito melhor, garantindo essa alta precisão, e para a identificação de fases, sejam elas isoladas ou então em misturas como ligas polifásicas, produtos de corrosão, refratários e também rochas. E aí a gente chega na difratometria e os polímeros. A difração e o espalhamento de polímero apresentam um conjunto de problemas encontrados que em relação que são problemas diferentes dos problemas encontrados em materiais cristalinos ou até mesmo os amorfos, como os vidros inorgânicos. A diferença não está apenas sobre a forma em que os polímeros se apresentam, como grandes moléculas e grandes pesos moleculares. Até porque o DNA e algumas proteínas foram determinadas através da difração de raio-x. Os polímeros, se a gente relembrar, podem ser cristalinos, semicristalinos ou amorfos. E a quantidade de cristalinidade ou a sua ausência determina em grande medida se uma determinada peça de material polimérico é útil para uma determinada aplicação. Diferentes polímeros cristalizam ou ordenam em diferentes extensões. E medir a quantidade e a anisotropia da ordenação em amostra de polímero é uma aplicação muito importante nos estudos de difração e espalhamento. Como os polímeros são frequentemente encontrados na forma de fibras, com orientações preferencialmente semelhantes à estrutura da fibra, os estudos de raio-x da estrutura do polímero se dividem naturalmente em difração por espalhamento de ângulos maiores, né? Ou espalhamento angular maior, que são quando os 2θ é maior que 5 graus. E também espalhamento angular menor, onde 2θ é menor que 5 graus. Embora a dispersão em pequenos ângulos seja uma técnica frequentemente usada em polímeros, ela encontra poucas aplicações em sistemas de materiais cristalinos e amorfos. Então, a mais estudada acaba sendo a difração
por espalhamento angular maior. Isso. É contigo. Então, na difração por espalhamento angular maior, um arranjo comum que a gente emprega para difração de amostra de polímetro é o método do LOC, que a gente já falou em slides lá atrás. Então, um pedaço plano de filme ou um detector de área, ele fica perpendicular ao feixe de raio-x incidente, no caso que vai ser o S0, a uma distância d da amostra. Aqui seria o nosso filme, ou melhor, aqui seria o nosso filme e aqui possivelmente o colimador, onde vai estar recebendo também o cristal, para que vai incidir o feixe de raio-x. Então, os feixes difratados, SI, que são esses daqui, depois que ele passa pelo cristal, ele emerge da superfície posterior da amostra em ângulos e expõe ao filme detector uma separação RI, que é essa distância daqui, da posição onde o feixe incidente ele teria encontrado o filme caso ele tivesse passado direto, ele não tivesse sido difratado pelo cristal. Então, a geometria da transmissão ela é normalmente usada, uma vez que a maioria das amostras de polímeros eles não são altamente absorventes, sendo compostas de elementos de número atômico geralmente baixo, como acontece com as cadeias poliméricas, que normalmente são carbono e hidrogênio. E uma vez que os poderes de dispersão desses elementos eles caem rapidamente com o aumento do ângulo. Por exemplo, na amostra de polimetria metacrilato, que é o PMMA, ele tem um coeficiente mizinho de 6 centímetros a menos 1 para atenuação linear da radiação K-alfa por unidades de elementos de carbono. Já amostras com espessura aproximada de 1 sobre esse valor, 1 sobre 6 centímetros a menos 1, são ótimas para difração de transmissão. No caso do PMMA, que é de cerca de 1,5 milímetros, uma espessura que é facilmente obtida em amostras. Então, seria bastante inesperado encontrar uma amostra de polímero que ela fosse 100% cristalina, ou então que ela tivesse uma textura de fibra perfeita. Então, nesse caso, picos agudos de difração, eles não seriam observados. Opa. Picos agudos de difração eles não seriam observados, mas consideráveis quantidades de espalhamento seriam esperadas. Então, a figura mostra um espalhamento de raio-x para o politetrafluoretileno na fase cristal, estando ela a 18 graus Celsius, e na fase fundida a 350 graus Celsius. Então, aqui a gente tem a fase cristalina, que é a pontilhada, em que ela apresenta picos de alta intensidade, enquanto na fase fundida a gente já tem uma certa diluição desses picos. Então, aparelhos para estudos de espalhamento angular maior, eles geralmente fazem uso de geometria de transmissão simétrica com colimação. No caso, esses colimadores é justamente aquela parte do filme fotográfico em que ele vai dar uma filtrada nesse feixe incidente. E eles servem para restringir o ângulo sólido do feixe de radiação ou partícula que vai incidir no nosso cristal. E geralmente o que é utilizado é esse modelo aqui, o modelo de pinhole. E aí a gente chega na medição do tamanho do cristalito através dos picos de um difratograma. Essa medição, o tamanho do cristalito se identifica através desse difratograma pela equação de Scher. Acho que é Scher, né, Matheus? Isso aí. Pega-se o pico de maior
lá no ponto e calcula-se a largura meiatura, que será inversamente proporcional ao tamanho do cristalito. Quanto maior ou menor a largura do pico, maior ou menor será o tamanho do cristalito. Mas é também preciso entender que nem toda largura meia altura representa o tamanho do cristalito, porque pode ser também variação inerente ao instrumento. E isso se dá por a equação de beta ser igual a 2θ menos 2θ1 menos 2θ2. Tá? Eu acho que tem um próximo Isso. E slide. esse aqui foi publicado pela primeira vez, né, por Scherrer em 1908, nesse artigo daqui da determinação do tamanho e estrutura interna das partículas coloidais por meio de raio-x. Isso. A diferença de caminho para esses raios-x são muito similares. Para o cálculo do cristalito, deve-se considerar também a contribuição do cristalograma, que sai no difratograma. Ou melhor, deve-se considerar no equipamento que sai no difratograma, onde normalmente é padronizado. E o tamanho do cristalito, através de um difratograma, ele pode causar uma análise errônea, se você não souber que há impacto do equipamento ali. Porém, é preciso determinar tais influências. Prepara-se uma amostra padronizada, onde se conhece todos os parâmetros e se roda nesse equipamento antes de fazer sua análise, para que seja construído um padrão. E aí é feito a medição desse padrão no difratograma, no difratógrafo. E esse difratograma da amostra padrão é comparado com o que já se conhece desse material específico. Pode ser um hexaboreto de lantânio, pode ser silício sem nenhuma microfissão, ou pode até ser um cristalito de tamanho conhecido. Outra coisa muito importante é que a gente precisa saber diferenciar o que é partícula, grão, cristal e cristalito. E aí tem a especificação de o que é uma partícula e o cristal, que é utilizado os métodos de microscopia de luz, o SEM e a análise através de laser. E o problema dessas análises para esses materiais são justamente a aglomeração. Quando se trata de análise de cristalito, a gente usa entre eles o DRX e esse outro HRTM, e o problema maior é que essa medição é apenas indireta. Lembra que a gente falou logo no começo que é uma análise estatística, porque você não tem o valor, você tem pontos que vão determinar, através de estatística, esse valor. O gráfico de Williamson-Hall, ou Williamson-Hall plot, consegue calcular a média dos tamanhos do cristalito e as microtensões induzidas na estrutura do material, resultado dos processos de fabricação. Portanto, a largura meia altura representa o tamanho do cristalito, as microtensões e as contribuições do equipamento. A equação de Williamson-Hall dá uma reta, e a inclinação dessa reta é igual ao tamanho do cristalito. E o intercepto no eixo Y será a microtensão induzida. E aí a gente precisa fazer um refinamento disso. Entra, então, o método Rictveld. Isso. Que a técnica de difração de raio-x, né, ela pode ser tanto qualitativa quanto ela pode ser também quantitativa. E se você mediar de maneira grosseira ou então errônea, então você vai ter uma medição de área abaixo do pico, também de maneira errada, que iria quantificar essa fase. Então, para quantificar de fato cada uma das fases, a gente possui o método de Rictveld, que basicamente ela é uma simulação para construir a célula cristalográfica que você obtém no resultado da difração do raio-x. Então, o modelo ele é um modelo comparativo de refinamento, onde ele vai colocar todas as variáveis que vai influenciar o difratograma, enquanto que, em comparação com a primeira técnica, a gente comparava estruturas pré-existentes, juntamente a uma carta já existente para o material que a gente está estudando. Então, o modelo de Rictveld ele dá um pouco mais de informações, como a intensidade de cada pico através de uma orientação preferencial à cristalográfica, que pode vir a ocorrer, seja ela
por causa de processos de fabricação do difratógrafo, ou então por causa da preparação da amostra que foi utilizada pouco critério, ou pouca atenção que foi dada a ela. Por exemplo, através da prensagem, a gente pode acabar induzindo uma orientação preferencial no material que vai ser espelhado no difratograma. Então, aí a gente vai ter picos característicos da técnica empregada, ou seja, vão aparecer picos característicos para o tanto de força que foi utilizada na prensagem da amostra, que não deveriam acontecer. Então, o que é que esse método nos dá e por que a gente deve usar ele? Porque com ele a gente consegue informações de dimensões de cada célula unitária, de um quantitativo de fases, a gente tem também informações de tamanho, morfologia e coordenadas, além de microtensões e defeitos cristalinos. Só que para isso, junto ao método de refinamento de Rietveld, a gente precisa de programas para fazer a identificação da fase, como, por exemplo, o da HighScore e a HighScore Plus, da marca Panalytical, ou, por exemplo, o PD-XL2, da marca Rigaku, que é uma marca japonesa. E a gente precisa também de base de referência de cristalografia. E aí a gente tem uma que é a COD, que ela tem livre acesso, ela é gratuita, e outros que precisam ser comprados, que são comerciais, são bases de referência comercial. E aí a gente chega no difratômetro propriamente dito. Vale, então, para deixar batido o martelo, a vantagem do DRX é que estatisticamente você cobre através da área iluminada uma região muito maior de cristalinidade comparada às outras técnicas. E aí está o difratômetro de raio-x e as partes que compõem ele, que são tubo de raio-x, fenda Soller, fenda divergente, a máscara que protege essas fendas, o suporte onde vai se colocar a amostra. Do outro lado, você tem a fenda anti-espalhamento, a fenda de recebimento, a fenda Soller, o monocromador e o detector, que vai te dar os teus picos finais. Próximo. O tubo de emissão de raio-x é formado por um anodo e um cátodo, e que funciona de forma eletrolítica, onde há um transporte de elétron entre um e o outro, excitado por uma fonte externa. E ao atingir um dado material, esse feixe produzido gera um feixe de esse feixe induzido gera um feixe de comprimento de onda característico. Pode-se dizer que é criado, então, uma digital do elemento estudado através do raio-x. Aí nessa foto está basicamente a técnica mostrada. Isso. E aí a gente vai para geometria daqui. E aí a gente já chega no difratômetro de raio-x e suas geometrias. A gente tem basicamente duas. Uma que é a de Debye e Scherer, que é a geometria de transmissão. E essa daqui ela é utilizada principalmente porque ela lida muito bem com amostras de baixa absorção. E o que acontece aqui nessa geometria é o seguinte: a gente tem um tubo de raio-x que ele projeta um raio incidente no monocromador, que vai passar esse feixe incidente para a nossa amostra, que foi colocada no nosso porta-amostra, e essa amostra ela vai transmitir parte desse feixe e outra parte vai ser difratada direto para o detector. Já a segunda geometria também clássica é a de Bragg-Brentano, que ela é um pouco mais simples. Então, ela é uma amostra que ela lida melhor ou ela é uma geometria que lida melhor com amostras com forte absorção, e ela é mais simples do que a anterior, no caso, construcionalmente. Então, a gente tem um tubo de raio-x, que ele projeta um feixe incidente na nossa amostra, que ela vai ser diretamente difratada para o nosso detector. E aqui a gente requer que a superfície que vai receber essa amostra ela precisa ser plana, justamente porque a gente vai ter o feixe incidente na amostra que vai ser difratado direto. A gente não tem uma parcela que é transmitida como acontece na geometria de Scherer.
Esse daqui, essa geometria também, ela é de mais fácil adaptação e ela é a mais comum, onde os raios vão incidir e difratar diretamente para o detector. E como a gente havia falado anteriormente, no método de Rietveld, existe também uma orientação preferencial dessas amostras. E algumas formas de cristais, eles podem vir a favorecer o empilhamento ou então o empacotamento de modo mais particular, como acontece aqui. Por exemplo, a gente tem aqui partículas no formato cúbico, que elas acabam sendo empilhadas e empacotadas, que é muito próximo do método do pó que a gente tem. E nesse daqui, a gente tem uma difração muito maior e em muito mais. Como é que eu posso dizer? Correspondente a mais próximo do real do que de como Isso, está a estrutura do meu cristal, né? isso, exato. Já que daqui a gente vai pegar vários cristais do mesmo material, em tamanhos diferentes, em formatos diferentes, e aí a gente vai conseguir um feixe difratado de diferentes posições desse material. O que acontece de maneira diferente para quando a gente tem um material do tipo agulha ou então do tipo prato, que o empilhamento disso aqui ele fica favorecido de modo a que a gente tenha um feixe incidente apenas numa superfície do material. Então, a gente, estatisticamente, não tem um resultado muito bom para esse feixe que vai ser difratado, já que vai ser difratado por uma única superfície do material. Do maquinário. Acho que a gente já falou bastante daqui com os métodos, né? Então, a gente tem um feixe que vai ser emitido do tubo, ele pode passar por alguns filtros, então pelo colimador, ele vai incidir no material que vai estar aqui no porta-amostra, e esse feixe que vai ser difratado, ele vai passar pelos slits, são todas as fendas, e ele vai ser detectado do outro lado, após o monocromador chegando ao detector. Para amostras nanométricas, os feixes eles podem passar através da amostra, justamente porque elas são muito pequenas. Então, ela acaba passando entre o nosso material e incide também no porta-amostra, que vai contribuir no resultado desse difratograma. Então, a gente vai ter resultado de feixe difratado, tanto para o material quanto para o material utilizado para compor o porta-amostra. Então, isso vai gerar certo ruído e certo resultado característico que não representa o nosso material estudado. E existem técnicas para diminuir esse impacto, como, por exemplo, utilizar-se um porta-amostras feito de silício zero background. E esse zero background, justamente, é para que o material do porta-amostra, que compõe o porta-amostra, não atrapalhe no resultado da nossa difratometria. Só que a maneira que ele não atrapalha não é como se ele simplesmente não aparecesse, mas é que ele aparece de maneira conhecida, com picos conhecidos, para que a gente possa, por meio de software, filtrar esses picos. Isso. Então, o que acaba limitando o nosso DRX, na maioria das vezes, acaba sendo o tamanho e a quantidade das amostras. E aí a gente termina, antes do artigo, claro, explicando as novas técnicas que vão além da difratometria. Uma é a difração de nêutrons para determinar a estrutura, onde há uma interação muito maior com a matéria, porque enquanto a difração de raio-x está interagindo com os elétrons, a de nêutron interage com o núcleo do átomo e apresenta uma resolução muito maior. E a outra é no microscópio eletrônico de transmissão você tem a chamada difração eletrônica. Outra técnica muito utilizada também é a EBSD, utilizando o MEV, que é o microscópio eletrônico varredura, onde você aplica contraste entre as fases em cada orientação cristalográfica e transforma em imagens coloridas.
Isso, esse daqui é o Laboratório Nacional de Luz de Síncroton, né? O LNLS, que fica lá na Unicamp. Um laboratório lindo. Por fim, a gente traz um exemplo para caracterização de polímeros. Na verdade, aqui vai ser um compósito. E esse artigo ele buscava caracterizar um novo compósito para aplicação na biomedicina, formando ele um biomaterial. Ele tentava estudar o potencial desse compósito como um candidato a um biomaterial. Então, ele fazia um processo, então ele fez um processo de mistura por fusão para formar um compósito à base de poliadipato cotereftalato de butileno, que é o PBAT, junto a esse mineral aqui chamado de volastonita, que mais parece um bolinho de arroz com gergelim. Aqui a gente tem o monômero do poliadipato cotereftalato de butileno, que é essa grande estrutura aqui, e a caracterização foi realizada a fim de determinar justamente esse potencial como biomaterial. Ele utilizou vários métodos de caracterização, mas a gente não entrou nele, a gente entrou apenas no XRD, que seria o DRX, a difratometria de raio-x, e ele utilizou os materiais PBAT, comercialmente conhecido como Ecoflex, e a volastonita, que foi obtida em forma de pó pela Vulcan India Company. O equipamento que ele utilizou foi uma das marcas que tinha sido comentada junto à Panalytical, que tinha sido a marca japonesa Rigaku, que foi o modelo Miniflex 2. Todas as caracterizações da amostra foram feitas em filme de 0,9 até 1 milímetro de espessura. Então aqui a gente tem a caracterização que foi feita, e ele fez a caracterização para uma curva A, B e C, em que ele pega a PBAT pura na amostra A C é a volastonita pura, e na B a gente tem o compósito. Então foi tirado para a curva A os 4 picos de difração característicos do PBAT, que são esses aqui. Para a curva C, a gente tem a característica da volastonita, e na B, que é a verdinha, a gente tem a curva característica do compósito que foi criado. E ele conseguiu perceber que, pelos gráficos, sugeria que há uma boa dispersão física e interação da volastonita no compósito que foi criado. Com isso, conseguiu um aumento na estrutura cristalina dos biocompósitos. Como conclusão, as propriedades de tração foram influenciadas pela distribuição da volastonita. Pela carga de volastonita que foi adicionada, a gente conseguiu uma maior cristalinidade e uma melhor dispersão homogênea. E os testes de cultura in vitro comprovou que existe uma boa compatibilidade para crescimento de células de osteosarcoma humano, apresentando assim um bom candidato para o uso de biomaterial no campo biomédico. Para algumas das referências que a gente utilizou, tanto para o trabalho quanto para a formação do slide. Agradeço a todos pela paciência e queria desculpar um pouco pelo tempo que você cedeu um pouco. Isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos.